Vamos começar a gravar aqui. Boa tarde, Leti. Tudo bem com você? Boa tarde, Karina. Tudo bem, e você? Também. Então, boa tarde a todo mundo que está chegando aqui. Vou compartilhar a tela para a gente começar logo mais. Sei que tem bastante gente entrando aqui. Tô vendo que tem muita gente aqui se conectando. Muito bem, muito boa tarde a todas e a todas a esse nosso webinar de demonstração da HubSpot. Vamos falar muito hoje sobre CRM, sobre as novas funcionalidades que a HubSpot acabou de lançar. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Eu sou a Karina Balan, sou gerente de marketing aqui da HubSpot. Estou aqui com a Letícia Aquino, que é a nossa engenheira de soluções aqui da HubSpot. Estou gravando aqui, só vendo o chat aqui, gente, dá um tempinho para o pessoal entrar. E aí nós já começamos com a nossa demonstração. Tá todo mundo vendo minha tela? Para a gente fazer uma introdução, alguns anúncios rápidos antes da gente começar de fato a demonstração e o passo a passo aqui com as funcionalidades. Sim, beleza, pessoal. Então vamos lá para a nossa demonstração aqui de hoje, então. A gente já fez aqui uma apresentação rápida, logo mais a Letícia vai se apresentar também. Hoje, o nosso grande objetivo aqui é a gente falar de algumas novidades da HubSpot, né? Então, falar de workspaces, falar de agentes de AI para marketing, para atendimento e para vendas. O motivo da gente estar fazendo essa conversa hoje é porque a gente lançou agora no dia 10 de abril a nossa terceira edição do Spotlight, que é o nosso evento global de lançamentos, né, da HubSpot. A gente sempre tem muitas atualizações. Eu sei que tem muitos clientes aqui, tem muitas pessoas também que não são clientes, tá? A gente vai dar um pouco mais de contexto de cada um dos nossos hubs, o que a gente gostaria de apresentar e até alguns casos de uso com AI, como consolidar informações aí para suas equipes de relacionamento com o cliente, seja na frente de aquisição como de pós-vendas. Antes da gente começar de fato, tem muita gente que está chegando ainda. Eu vou dar fazer um briefing aqui de como que vai ser a nossa logística no Zoom. Vocês já perceberam que a câmera e o microfone estão fechados, mas vocês podem interagir normalmente pelo chat. Tudo que vocês tiverem de perguntas, por favor, deixem as perguntas aqui no Q&A, tá? Então, tudo que for pergunta relacionada a produto, algum caso de uso, alguma necessidade específica do negócio de vocês, eu vou pedir para vocês deixarem aqui no Q&A e não no chat, para assim a gente consegue controlar melhor e ir respondendo essas perguntas à medida em que a Leti vai apresentando. E tudo que for, vocês querem compartilhar algum caso interessante, querem interagir com a comunidade, por favor, comentem aqui no chat. Sobre essa gravação, então, ela está sendo gravada, a gente vai dividir isso com vocês entre 24 e 48 horas depois do webinar, assim como alguns materiais de apoio, materiais com páginas específicas sobre alguns casos de usos que a gente vai comentar aqui, sobre funcionalidades específicas. Então, vocês vão receber tudo isso depois, tudo bem? Enquanto isso, para a gente ir aquecendo aqui, tem mais um tempinho até o pessoal chegar, eu vou pedir para vocês deixarem aqui no chat, comentarem. Comenta o seu nome, o seu cargo, a sua empresa, pra gente, e a cidade que você está se conectando, para a gente também saber, conhecer um pouquinho mais de vocês, né? A gente tem um grupo bastante heterogêneo, a gente tem clientes da HubSpot, a gente tem parceiros de implementação da HubSpot, a gente tem empresas que querem simplesmente conhecer um pouco mais de casos de uso com CRM. Eu também, ao longo aqui da transmissão, a gente vai soltar algumas enquetes para conhecer um pouquinho mais de vocês, saber um pouquinho a área que vocês atuam, o que vocês querem saber mais também. Então, eu já vou lançar uma enquete aqui para conhecer um pouquinho mais de vocês. Quero saber quem é líder de marketing, quem é líder de atendimento, líder de vendas, consultor. Só para a gente também conhecer quem está aqui acompanhando aqui com a gente. E logo mais a gente começa também a apresentar as funcionalidades. Então, para dar um contexto, eu já falei rapidamente, a gente vai apresentar algumas das funcionalidades que a gente lançou no Spotlight. Não digo todas, porque a gente tem muitas atualizações, tá? Só nessa edição do Spotlight foram mais de 200 atualizações, então foram 74 atualizações só no CRM, depois 30 atualizações em integrações, atualizações no commerce, APIs no aplicativo da HubSpot, funcionalidades para empresas que têm aí fluxos, uma base muito grande de contatos, né, processos muito complexos. Novidades de AI muito interessantes aí do Breeze, que é o nosso módulo de inteligência artificial.
novidades de segmentação de listas, fluxo de trabalho, formulários, reports, websites e as recursos também para os desenvolvedores. Tá? Então, esse é um pouquinho do contexto. A gente tem muita novidade, eu sei que tem muita informação. Então, se de repente tem alguma funcionalidade ou algum recurso específico que vocês querem saber mais, mas que a gente não está apresentando aqui, manda no chat ali ou manda no Q&A, que a gente também separa alguns recursos para mandar para vocês em seguida. A maior parte das novidades que a gente tem dessa última atualização são novidades relacionadas ao Service Hub, então o nosso módulo de atendimento e de serviço. E também novidades ali no Marketing Hub e Sales Hub e no Content Hub. Então, sei que agora já deu um tempo para o pessoal chegar, eu vou passar a palavra para a Leti, então, para ela realmente mostrar de fato o que a gente tem e alguns casos de uso aí de AI, dos workspaces para vocês, tudo bem? Vai lá, Leti. Obrigada, Karina. Oi, pessoal, tudo bem? Então, prazer ter vocês aqui com a gente, para que a gente conheça um pouco mais das atualizações que a HubSpot lançou no nosso Spotlight. Vou começar a compartilhar minha tela para a gente seguir um pouco da apresentação. A agenda de hoje, ela está pautada em principais atualizações que a gente teve para o marketing, ali com destaque para as nossas listas lookalike, automação de jornadas, agente de conteúdo e gestão de multicontas. A gente também vai ter uma parte sobre vendas, então workspace de vendas, atualizações que a gente teve, e o agente de prospecção também, muito ligado à AI. E também o que a gente tem de atualização em atendimento e Customer Success, que vai ser o Customer Agent, agente de base de conhecimento, workspaces de Helpdesk e Customer Success. Algumas funcionalidades a HubSpot já tinha lançado uma primeira versão, a gente vem com muita atualização, justamente para deixar o produto ainda melhor e incorporando ainda mais inteligência artificial. Então, começando aqui, a gente percebeu que a AI ela está exigindo um novo ritmo dos líderes. Então, qual que é esse novo ritmo? A gente continua com a pressão, né? Marketing, venda, serviço, continua com a pressão de bater metas, de fazer o trabalho ali diário, só que com uma pressão também de ser mais eficiente ao realizar esse trabalho. E a eficiência ela vem muito com a chegada da AI, né? Nas ferramentas, porque a gente sabe que tem ali ferramentas que podem tornar o nosso trabalho mais eficiente, mas como que a gente pode utilizar, onde a gente pode encontrar essas ferramentas. Então, além da pressão que a gente já tinha, né, de cumprir com as metas e as nossas atividades diárias, agora tem essa pressão também de estar atualizado sobre as novas tendências de mercado. E a HubSpot viu que tem uma complexidade nesse uso da inteligência artificial, mas também tem muita oportunidade que a gente pode trazer para realizar de forma mais eficiente o nosso trabalho. E a gente também viu, né, que nesse momento os líderes estão enfrentando 3 desafios principais, muito vinculados à parte de marketing. A AI ela está reescrevendo os padrões de geração de demanda. Isso porque a gente já viu que os canais tradicionais, né, antes utilizados pelo marketing, já estão tendo uma queda ali no engajamento das pessoas, dos leads. Por quê? Com a AI, a gente já consegue pesquisar as coisas utilizando o chat GPT, a gente consegue pesquisar, né, com o resumo do Gemini, por exemplo. Então, as pessoas já não estão acessando mais tantas páginas como faziam anteriormente. Então, o SEO está tendo uma queda nesse engajamento por parte dos leads. A gente também vê que muitas ferramentas não acompanham a jornada do cliente. Então, uma jornada que ela fica fragmentada em diferentes ferramentas e tem essa complexidade ao não ter os dados integrados. E os times sofrem para escalar a produtividade, ainda que a gente saiba que tem ferramentas, né, que podem tornar o nosso trabalho mais eficiente, os times ainda estão tendo dificuldade para ter essa adoção, justamente porque muitas ferramentas estão fragmentadas aí na pilha de tecnologia das empresas. Então, vamos falar de cada um dos desafios e como que a HubSpot está trazendo soluções para que a gente, né, resolva esses desafios e torne aí o trabalho mais eficiente, dando escalabilidade às empresas. Então, primeiro, a AI está reescrevendo os padrões de geração de demanda. Como eu falei, SEO, tráfego direto, visita em páginas, está caindo bastante, e a gente viu, né, por pesquisas, que 25% do tráfego de busca tradicional vai desaparecer até 2026, justamente porque a AI já entrega respostas prontas para as pessoas.
E por que repensar o playbook na era da AI? Ou seja, por que repensar nossas estratégias de marketing agora que vem com a AI? Então, a gente sabe que temos muitos dados nos nossos sistemas. A gente, né, CRMs, sistemas de coleção de captura de dados, eles já estão aí há alguns anos, então a gente tem muitos dados, mas como que a gente usa esse dado para otimizar as nossas estratégias de marketing, otimizar a jornada do nosso cliente? A HubSpot vem com uma funcionalidade que são as listas lookalike. Então, como que a gente pega todos esses dados que a gente já tem e utiliza ele da melhor maneira para encontrar os leads certos, leads os quais já não estão vindo através dos canais tradicionais que a gente estava acostumado. Então, está cada vez mais difícil entender um lead que está utilizando diferentes canais. Agora tem, né, TikTok, Pinterest, etc. Então, já não são aqueles canais que a gente tinha, que a gente usava sempre. Então, como que a gente consegue encontrar esses leads de uma forma otimizada? Então, a HubSpot lança as listas lookalike, que ajuda a gente a encontrar leads qualificados mais rápido, utilizando dados que a gente já tem. Dados que a gente já tem no nosso CRM, de leads que já deram certo, de leads que já estão qualificados. Reduz o desperdício de investimentos, porque ao invés da gente, né, alocar orçamento para buscar mais leads sem ter muito contexto de quais vão ser os bons leads ou em quais canais eles estão convertendo, a gente reutiliza o que a gente já tem e gerar mais valor dos dados que a empresa já tem. Então, vamos falar um pouquinho, vamos só ver como que são essas listas lookalike. É uma demonstração muito rápida dessa parte, porque é uma ferramenta muito simples. Então, ao criar uma lista na HubSpot, a gente já sabe que podemos criar uma lista de contatos, de empresas, negócios, e agora a gente vai encontrar esse botãozinho de semelhantes, que é o lookalike, que ele é gerado com AI. Então, aqui o semelhante ele vai permitir você buscar alguma lista de contatos, pode ser de clientes, de MQLs, leads que já estão qualificados, leads que já compraram no passado. Então, eu quero, né, buscar essa lista. Eu posso definir o tamanho-alvo que eu tenho aqui e também posso refinar um pouco essa pesquisa e tirar alguns leads ali que eu sei que no passado deram perdido, não estavam engajados, talvez funcionários internos, listas que você não quer, né, que sejam incluídas aqui nessa pesquisa da AI. Você pode escolher alguma também. E com isso, a gente vai criar uma lista semelhante. O que a AI vai fazer é utilizar desse perfil dos contatos que estão nas listas que você selecionou, buscar em toda a sua base contatos que são similares, mas não só de perfil, ou seja, não vai ser só de dados ali fixos, de dados demográficos dos seus contatos, mas também dados de interação, dados de engajamento, para que então ela te entregue uma lista de leads que são muito similares àqueles que você já tem qualificado. Então, isso reduz muito o tempo da gente tentar entender qual que é o melhor lead. O HubSpot já vai entregar isso para vocês com a inteligência artificial. Voltando à nossa apresentação. Então, segundo ponto de dor. Ferramentas fragmentadas não acompanham a jornada do cliente. Muito difícil se a gente está utilizando ferramentas descentralizadas que não estão integradas entre si. Dessa forma, a gente não vai ter dados integrados também. É muito difícil a gente entender como que o lead está passando pela jornada que a gente pensou para ele, como que ele está convertendo, onde que a gente está perdendo leads. E a HubSpot, ela tem uma funcionalidade, né, que são os workflows, que já ajuda a gente a automatizar essa jornada do cliente. Mas a gente viu que com a escalabilidade de empresas e com essa complexidade que está tendo ultimamente da jornada do cliente, que está em diferentes pontos, diferentes canais, é muito difícil a gente coordenar diferentes workflows de maneira que não se sobreponha. Então, assim, são workflows que acabam criando muitas ramificações, é difícil de manter ali um track de qual que está fazendo tal coisa, em que momento que eu tiro um lead de um workflow e coloco em outro. Então, o workflow, ele é uma ferramenta poderosa, a gente não vai deixar ele de lado. Mas aqui a gente quer trazer uma ferramenta que seja mais simples, mais rápida e mais efetiva para os profissionais de marketing criarem essas jornadas dos clientes e também analisar como que essa jornada está funcionando ou não. Então, agora a gente vem então, desse problema, né? Quais são as dores de cabeça que surgem?
muitas ferramentas fragmentadas, fluxos de trabalho complexos que se sobrepõem e reportes espalhados, ou seja, a gente pode criar vários fluxos, a gente pode pensar bem, mas na hora de coordenar e conectar os pontos, fica muito complexo para um profissional de marketing. A gente sabe, escutamos muito dos clientes que muitos utilizam Miro ou então Lucidchart para acompanhar todo esse organograma de workflows que eles têm criados para diferentes segmentos de nutrição de leads, e que acaba sendo um trabalho muito complexo. Então, por isso, a gente, né, lançou as jornadas complexas e automatizadas. Então, a jornada automatizada da HubSpot, ela vem para que você una esforços que você tinha em fluxos de trabalho separados em um mesmo lugar para ficar mais fácil de você acompanhar como que os leads estão convertendo em cada uma das etapas da jornada. E como que funciona isso? Vamos lá dar uma olhada na nossa jornada automatizada. Então, as jornadas de automatização, você vai conseguir criar um gatilho, assim como o workflow. Então, quem é que eu vou inscrever aqui? E eu vou criar um fluxo ali de nutrição. Então, facilmente eu vou incluir aqui ações de marketing, e isso já traz mais foco e mais eficiência para os profissionais de marketing, porque ao invés de eu ter vários tipos de ações que eu posso fazer, como a gente tem no workflow, que eu posso, né, gerenciar CRM, eu posso mandar coisas de marketing, posso realizar processos de vendas. Não, aqui a gente tem um foco só em estratégias de marketing, ações de marketing. Então, eu posso enviar ativos, como e-mail, WhatsApp. Esses ativos, eles podem ser disparados ao mesmo tempo também, se você quiser. Então, para ter diferentes pontos de contato ali com o cliente ao mesmo tempo. Consigo criar também, né, uma jornada ali de atrasos, envio o e-mail num dia, em outro dia. E quando esse contato realizar a ação que a gente quer que ele realize para passar para a próxima etapa, a, a jornada de automação já cria essa ramificação automaticamente. Então, a gente já pode esquecer aquela complexidade de tentar criar as ramificações no workflow, de tentar conectar uma ramificação com a outra, em que momento que eu tiro o contato do workflow. Não, aqui a jornada ela já está feita para que vocês consigam facilmente levar o cliente que está em uma jornada de um novo lead para um lead qualificado, e se ele não cumpre, eu já levo ele para uma próxima etapa da minha jornada. Então, aqui, eu crio, né, uma jornada de automação em que ele começa como um novo lead, eu tento, né, nutrir ele, qualificar ele para levar para uma próxima etapa da minha jornada, onde eu vou ter outras ações de engajamento com marketing. Então, pode ser enviar e-mail, pode ser criar tarefa para o pessoal de vendas, determinar que se foi conectada uma chamada, por exemplo, a gente já passa ele para uma saída de ação bem sucedida. E se não, se ele não cumpre esse fluxo que eu tenho pensado para qualificar ele, automaticamente ele já vai para um outro fluxo que eu tenho pensado para resgatar esse lead. E uma vez que eu resgato, eu já acesso lá na minha segunda etapa de quando ele está qualificado, de uma maneira muito simples. Então, aqui ele está resumido para que seja muito eficiente a gente ver como que está toda essa jornada que eu pensei, todas as etapas que eu pensei, o que, que eu vou fazer, em que momento que ele vira um lead qualificado, como que eu estou resgatando, sem ter que criar vários fluxos, abrir várias abas e tentar entender como que eles estão trabalhando de forma coordenada. E aqui a gente também consegue, né, definir a saída desse workflow. Então, qual que é a saída? Se ele está sendo qualificado nessa etapa, passou para essa, cumpriu a minha meta também de ser qualificado, ele já sai com uma propriedade de qualificado, eu já posso criar uma lista para eu utilizar mais na frente, né, com os leads que foram qualificados na jornada. Ou se não, se a gente não teve sucesso com esse cliente, aqui eu já posso enviar ele para leads não engajados, também já criar listas para que eu tenha sempre ali um rastreamento de quem que eu estou conseguindo converter e qualificar e quem que eu estou perdendo no meio do caminho. E facilmente eu posso vir aqui e exibir também as métricas dessa jornada de automação. Métricas que são muito importantes para a gente determinar se ela está funcionando ou não. Então, a HubSpot já vai calcular para vocês a conversão de uma etapa a outra e, né, nas diferentes saídas de ação ali, qual que foi a conversão de leads que passaram para a etapa bem-sucedida. Então, aqui, um 9%.
91% não foi bem sucedido, estou precisando arrumar esse fluxo, não está muito bem, né? Não está funcionando da maneira que eu imaginei. Então, aqui a gente tem facilmente, sem ter que criar um relatório personalizado, sem ter que tentar entender esses dados, a HubSpot já entrega para você de uma maneira muito simples. E aqui também vê, né, quantos que concluíram todos os passos da jornada que eu pensei, quantos que não concluíram, para que vocês consigam sempre continuar otimizando as estratégias de vocês. E a gente vai além e cria também relatórios aqui, de etapa a etapa, qual que foi, né, o relatório de funil, quantos leads estão passando nas etapas que eu pensei, em que momento ele está caindo nessas etapas, para que vocês tenham todos os dados de como que essa jornada que vocês pensaram está funcionando ou não. Como eu falei, isso não tira os workflows de cena, a gente só está criando, a gente só criou uma ferramenta que ela é mais direcionada para os profissionais de marketing e simplificar esse trabalho aí ao criar estratégias de marketing. Perfeito. Voltando para a nossa apresentação, outro ponto que a gente tem, né, terceira dor que a gente identifica, é a dificuldade em escalar com eficiência e produtividade. Então, na parte de marketing, a gente lançou uma nova funcionalidade também, que ajuda as empresas a escalarem, a crescerem em um ambiente quando empresas estão, né, tem várias marcas, tem várias linhas de negócio, ou então está adquirindo novas empresas ali, e quer centralizar tudo de uma maneira, né, no mesmo lugar. E aqui o que a gente acredita é que crescer um negócio é sobre multiplicar a receita e não o trabalho. E por isso a HubSpot lança a gestão multicontas. Essa é uma funcionalidade que ela vem também, né, de estudos e de pedidos de vários clientes que têm organizações multi-org, né? Então, que tem várias marcas sobre o mesmo guarda-chuva, que precisa gerenciar essas marcas de uma maneira centralizada. E ter os dados unificados, uma gestão unificada de campanhas de marketing e também aumentar a eficiência entre essas diferentes unidades de negócio. A gente já tem na HubSpot as unidades de negócio, né, os business units, que é gerenciar diferentes marcas em uma mesma conta. Mas a gente viu que alguns clientes eles precisam ter uma maior governança entre as marcas. Então, isso que significa? Ainda que eu tenha uma organização que tenha diferentes linhas de negócio, que tenha diferentes marcas, cada marca, cada linha de negócio, ela tem processos muito exclusivos, uma equipe dedicada para uma linha de negócio, uma equipe de marketing, uma equipe de vendas. Eu não posso compartilhar tudo entre essas marcas, então eu preciso ir um pouco mais além e gerenciar em contas separadas, mas em algum momento ter uma interseção entre essas marcas. Essa interseção de eu tenho clientes que podem comprar das duas marcas, eu quero entender como está sendo esse histórico, eu quero entender o contexto dele, até para eu aumentar a minha probabilidade de cross-sell, aumentar a minha probabilidade de vender para aquele cliente, porque eu já conheço ele através de outra marca que eu também gerencio. Eu também quero poder, né, se em uma marca eu estou fazendo uma campanha de marketing que funcionou muito bem, então que eu tive bons resultados, eu quero compartilhar isso com a outra marca para que a gente também tenha sucesso com a outra marca. Como que eu faço isso de uma forma simples, que não tenha trabalho manual de duplicar, né, replicar todos esses processos na outra conta que está em separado. Então, a gente também tem essa colaboração, não só em equipes, mas colaboração entre empresas, entre linhas de negócios da mesma organização. Por isso, a gente lança a gestão de multicontas, em que a gente pode ter contas separadas da HubSpot, mas com a possibilidade de compartilhar algumas coisas entre essas contas. O que a gente vai poder compartilhar? A gente pode compartilhar contatos, e não é de enviar todas as informações do contato de uma conta a outra. Às vezes não tem necessidade, né? A gente vai duplicar a informação de uma conta a outra, isso não é uma necessidade. Mas a gente pode ver um resumo desse contato. Então, se eu estou trabalhando na linha de negócio A, eu quero ver se esse contato já comprou na linha de negócio B, dentro da minha mesma conta, eu já vou conseguir ver um resumo, um histórico daquele cliente com a linha de negócio B. Então, eu vou ter ali mais insumo para que eu prospecte bem aquele lead e aumente a minha taxa de conversão. A gente também vai conseguir compartilhar alguns ativos de marketing. Então, quais são esses ativos? E-mails de marketing que deram certo,
a gente consegue replicar ele de uma forma muito simples. Então, só fazer uma conexão. Eu não vou conseguir mostrar ele aqui agora, porque o meu portal ele está sem o beta, mas vou explicando aí para vocês. A gente vai conseguir enviar templates de e-mail, templates de listas, né, filtros de listas que a gente usou em segmentação, simplesmente enviar para outra conta. Eu não vou precisar recriar ele do zero, não vou precisar ter esse trabalho manual. Eu só vou enviar e vai aparecer na outra conta para que a outra equipe, né, de marketing também consiga utilizar esses ativos. E agora também, né, continuando nessa parte da produtividade e da eficiência das nossas equipes, a gente também vem incorporando ainda mais a inteligência artificial na plataforma da HubSpot, justamente para ajudar, né, a tornar mais eficiente a realização de tarefas no dia a dia, utilizando a inteligência artificial. Então, como os agentes vão transformar a sua equipe? Então, começando com o que a gente estava falando, né, de desafios que a gente tem nesse momento, são ferramentas desconectadas, o que leva a dados desconectados e também preocupações com segurança quando a gente está utilizando uma inteligência artificial, né, por fora, sem estar ali integrado em uma plataforma que a gente já tem uma implementação, já está consolidada na nossa empresa. O Breeze ele vem com atualizações de modelos de inteligência artificial, dados unificados e contexto, porque ele está incorporado no CRM de vocês, então ele vai ter acesso aos dados dos seus contatos, dos seus leads, das suas oportunidades, contexto da sua empresa, o que é a sua marca, o seu tom de voz, o que você vende. Você não vai precisar dar esse contexto para ele cada vez que você quiser uma ajuda, um apoio da inteligência artificial para criar seus conteúdos, para realizar suas tarefas do dia a dia. Ele já tem esse acesso. E tudo isso garantindo também a segurança, né, dos dados de vocês, porque a HubSpot se preocupa muito com isso. Então, isso já está implementado em nossa plataforma. E agora a gente vai começar a falar sobre os diferentes agentes. Vamos começar sobre o agente de conteúdo. Eu quero mostrar isso na prática também, né, algumas atualizações que a gente teve. O agente de conteúdo, ele já estava presente na HubSpot, né? A gente lançou no ano passado para ajudar a gerar podcasts, landing pages, estudos de caso e publicações de blog, utilizando a inteligência artificial. Então, apenas ali com um prompt, a gente já conseguia gerar uma página, mas a gente traz atualizações. E quais são essas atualizações que a gente traz? Principalmente na parte de criação de blogs, agora ele está muito mais rico na hora de criar esses prompts, na hora de criar essa página ali, com dados, né, que a gente pode fornecer à inteligência artificial, mas a inteligência artificial também está nos fornecendo alguns dados que são importantes. Então, aqui, quando a gente for criar um blog com inteligência artificial, ele já vai dar algumas recomendações, né, de ideias ou de tópicos que a gente pode discorrer sobre nas publicações de blog. Isso daqui vai ser baseado em conteúdos que você já criou, em o branding da marca que você já configurou. Então, o que você vende, qual que é a missão da sua empresa. Ele vai aqui recomendar alguns tópicos, ou você pode também criar o seu próprio tópico aqui com o prompt. Né? Então, tem um prompt ali, descrever um post de blog sobre principais estratégias de marketing de mídia social para pequenas empresas, enfatizar a importância do marketing de microinfluenciadores. Posso adicionar palavras-chave, né, para ajudar o meu SEO. Posso pegar aqui o país do público-alvo, em qual blog, qual que é o setor que eu quero direcionar esse conteúdo, e também personalizar alguns detalhes de para qual audiência, para qual buyer persona eu quero direcionar esse post de blog. Então, dando mais insumos aí para a AI. Alguns insumos, algumas recomendações, aqui a gente vai ter uma integração com a SEMrush para que a gente consiga ver as intenções da palavra-chave vinculada a esse título que ele está nos recomendando, qual que é a dificuldade de classificar, qual que é o tipo de intenção, né? Então, se ele vai ser mais educativo, se ele vai ser mais voltado para venda, se ele vai ser mais de awareness da marca. Então, aqui a gente já tem essa integração com a SEMrush, para que vocês consigam já gerar um post com a melhor otimização aí para o SEO, para que vocês consigam, né, ranquear melhor nas ferramentas. Aqui eu posso escolher, então, um título e eu posso adicionar
qualquer documento, texto, vídeo, tudo que ajude a minha inteligência artificial a criar um post de blog ainda mais direcionado, aqui a gente pode carregar esses arquivos, né? Então, ela vai utilizar isso na confecção da página que ela vai fazer por aqui. Então, posso revisar o esboço, né? Ou seja, tudo que eu incluí ali, e já falar com ela para gerar o meu post de blog. Pela questão do tempo, eu não vou gerar aqui agora, mas ela gera em poucos minutos também. Mas só queria mostrar para vocês, né, algumas novidades que a gente trouxe para que os posts de blog sejam ainda mais efetivos, ainda mais ricos ali na hora da criação com inteligência artificial. A gente também trouxe novidades no agente de prospecção, que é mais voltado para times de vendas. Então, o agente de prospecção a gente lançou no ano passado com uma funcionalidade em que ele você consegue inscrever contatos e ele vai, né, fazer uma revisão ali do histórico que a gente tem com aquele contato, a empresa que está vinculada a ele, e já redigir alguns e-mails para que a gente envie isso em uma sequência automatizada. Então, ele mesmo já pesquisa sobre esse contato, já escreve os e-mails, você pode só revisar e iniciar aquela sequência. Ou então, a gente também já tinha a questão automatizada, em que ele podia buscar contatos ali, né, que você podia fazer uma prospecção, escrever os e-mails e já começar essa prospecção automatizada. Então, a gente tem essas duas formas. O que vem de novidade para a gente aqui no agente de prospecção? Então, a gente pode ver que o agente de prospecção, a gente tem uma parte de visão geral, onde a gente vai ver todos os contatos que eu inscrevi para que ele redigisse os e-mails, fizesse essa prospecção, e aqui ele me indica que tem vários e-mails prontos para revisão. Então, aqui o meu trabalho vai ser só fazer uma curadoria dos e-mails que ele já escreveu. Um ponto importante, como é uma funcionalidade que acabou de ser lançada, ainda está em beta, ele está redigindo os e-mails em inglês. Mas vocês podem pegar e utilizar o nosso Copilot, o nosso agente ali, né, o nosso assistente virtual de inteligência artificial, para pegar isso daqui e traduzir com o Copilot. Então, eu posso vir aqui e traduzir para o português. Escrevo o e-mail, ele vai traduzir para mim e eu posso editar o e-mail ali que está por revisão. Isso é temporário, é só enquanto está em beta, nossa equipe de produto já está com o lançamento para suportar diferentes idiomas, mas só se vocês já quiserem ir testando, né? Vocês conseguem testar em inglês pelo momento, no momento. Então, aqui eu posso ir revisando todos esses e-mails que ele criou e posso iniciar esse contato. Então, tá tudo certo com os e-mails, vou iniciar, ele vai mandar os e-mails, vai atrasar os dias ali que ele colocou, né? Que ele vai determinar esses dias de atraso e vai continuar enviando os segundos e-mails. Qual que é algumas atualizações que a gente trouxe? A gente trouxe aqui parte de relatórios para a gente analisar a eficiência desse agente de prospecção. Então, quantas pessoas foram inscritas, quantos e-mails entregues, abertos, e-mails clicados e reuniões agendadas. Então, de uma maneira mais simples e consolidada, a gente tem relatórios de como que está funcionando esse agente de prospecção. E a gente também traz uma parte de configuração desse agente de prospecção. Então, a gente consegue trazer aqui mais detalhes para o perfil do agente. Então, a descrição, a identidade que eu quero aplicar nele, o tom de voz que eu quero que ele utilize. Eu posso incluir fontes de treinamento para que ele escreva esses e-mails ainda mais com o tom, né, o toque de vocês, o tom de voz da marca, o que vocês vendem, para ele ter realmente mais insumos para ter e-mails muito mais completos ali para o seu público. Então, o que a empresa vende, qual que é a proposta de valor, produtos e serviços que você quer que o agente venda, para quais setores, quais pessoas você tem como alvo, né? Então, ali dentro, quais os cargos. Call to actions, então, o que ele deve incluir nesse e-mail? É para agendar uma reunião, é para anexar um documento e ele acessar, incluir uma URL para ele visitar. E a gente também tem aqui algumas orientações, né? Então, ele vai orientar o que ele tem que fazer no e-mail inicial. Então, que tipo de e-mail a gente vai abrir esse contato com o lead. O segundo e-mail, como ele deve ser. Então, aqui ele vai ser um acompanhamento, tentando uma abordagem diferente, um e-mail mais curto, né? E para conseguir uma resposta ou agendar uma reunião. Aqui a gente coloca o que a gente quer que ele realize. E ele vai escrever o e-mail personalizado de acordo com cada um dos leads, mas seguindo a sua instrução.
E a gente também consegue configurar aqui, né, se a gente quer que ele seja semi-autônomo ou totalmente autônomo. Ele mesmo vai pesquisar sobre os contatos que você selecionou, vai escrever os e-mails, vai enviar os e-mails sem revisão. Então, isso você tem a liberdade de escolher como que você prefere esse agente de prospecção. Essa é uma melhoria que a gente trouxe no agente de prospecção com a funcionalidade de enviar e-mails que a gente já tinha lançado. Mas a gente também lançou algumas funcionalidades adicionais. Então, o agente de prospecção, ele também vai estar incorporado no nosso espaço de vendas. E o espaço de vendas, ele também vem para aumentar a produtividade e a eficiência do nosso time comercial. Então, a gente sabe que o time comercial, geralmente, ele precisa utilizar várias ferramentas. Uma para buscar lead, outra para escrever e-mail, outra para agendar reunião, outra para revisar as tarefas que ele tem, outra para ir consultar os resultados. E isso acaba perdendo muito tempo, acaba que os dados não estão integrados, e a gente quer que o nosso time possa realizar o trabalho da forma mais fácil, eficiente e rápida, para que ele se foque, né, no que é importante realmente prospectar, qualificar bem os leads e fechar mais vendas. Então, a gente vem com o espaço de trabalho também melhorado, a gente vem com uma versão aqui mais completa do que a gente já tinha lançado, onde a equipe comercial ela vai conseguir, em um mesmo lugar, ter acesso a tudo aquilo que é importante para que ela realize as tarefas diárias. Então, aqui a gente tem um resumo sobre as tarefas que estão programadas, a gente também traz ações orientadas com inteligência artificial, baseada nas atividades que ele já está fazendo com os leads que estão atribuídos a ele, com as oportunidades nas quais ele está trabalhando. Então, pode ser ações orientadas de você tem uma reunião em 3 horas, prepare-se para essa reunião. O seu cliente respondeu o seu e-mail, que tal você fazer um acompanhamento? Esse negócio está parado há algum tempo, que tal programar uma próxima atividade? Aqui vão ser várias ações orientadas, baseadas no que ele já tem ali de negócios e leads atribuídos a ele, de forma que ele sempre tenha um próximo passo. Ele não vai deixar os negócios serem perdidos no meio do caminho, não vai deixar leads sem respostas. A inteligência artificial aqui está como um assistente que está sempre dando ali boas ações para ele realizar e progredir bem com os leads e os negócios. Aqui a gente também vai ter, né, conexão com o calendário, para que ele possa ver ali um resuminho do que ele tem no dia. A gente tem a parte de atividades de vendas, então, como que os leads que estão atribuídos, atividades que eu tenho programadas com ele. E aqui a gente traz também uma parte nova, que é do agente de prospecção, para ajudar a gente, que é as contas-alvo que eu tenho ali, né, contas que eu estou prospectando, você pode pedir à inteligência artificial para fazer uma pesquisa sobre aquela empresa. Então, fontes de dados que estão disponíveis na internet, como para a gente encontrar, né, perfil da empresa, então eu posso pedir aqui para ele pesquisar e ele vai me entregar tudo isso aqui de pesquisa. Então, um resumo sobre a empresa, resumo se é uma empresa que a gente já está tentando prospectar há um tempo, resumo das chamadas que eu tive com a empresa, resumo sobre o site, valores da empresa, análise de produto que ela vende, insights. Então, a gente consegue ter aqui insumos para que a gente prospecte aquele lead de uma forma, né, aborde de uma forma muito mais personalizada, direcionada, para aumentar ali a nossa conexão com a empresa, com o lead, a nossa probabilidade de fechamento, a probabilidade que ele queira falar com a gente, mas sem ter aquele trabalho de ir buscar sobre a empresa e ler e resumir, né, na mão. Não, a inteligência artificial já entrega ali para a gente. Então, isso também ajuda na hora de prospectar. A gente também consegue ver aqui, né, um resuminho, se é uma empresa que a gente já está registrando atividades, quantos e-mails que a gente enviou, chamadas registradas, resumo sobre negócios que a gente tem aberto, partes interessadas. Se a gente já definiu ali papéis, né, de decisores, então, quem que é o tomador de decisão, um resumo das atividades de vendas que a gente fez, então, os e-mails que a gente enviou, as chamadas que a gente realizou, tudo no mesmo lugar. Ele não precisa saltar de ferramentas, não precisa nem saltar de abas. Ele, no mesmo lugar, ele já consegue ter acesso a toda essa informação. Beth, eu acho que a gente pode ir puxando algumas Pode falar. perguntas aqui.
Se você tem mais alguma coisa para mostrar sobre esse agente especificamente, a gente pode puxar algumas perguntas, só porque o pessoal tem bastante perguntas aqui, acho que a gente já pode ir puxando algumas. Pode puxar, porque o que eu tenho ali em seguida é mais algumas atualizações do espaço de vendas, mas já que a gente estava falando do agente de prospecção, vamos fazer uma pequena pausa e a Boa. gente responde algumas perguntas. Beleza. Sobre agente de prospecção mesmo, tem um pessoal comentando sobre a questão de português, né? Você comentou que, por enquanto, a gente ainda usa o Copilot para traduzir, né? Então, o output ainda é em inglês para esse agente, para todos os outros já está disponível em português. Você tem alguma Sim, previsão de quando que a gente vai ter isso em português? é, eu posso olhar Tá. qual que é a previsão, mas eu sei que é algo que estão trabalhando bastante para lançar ele globalmente, né, em vários idiomas. Mas eu posso buscar essa informação e você envia junto com os materiais do Boa. pessoal. Geralmente alguns meses depois do lançamento, É, tá? Mas a gente vai checar essa informação aqui tem algumas perguntas também sobre reconhecimento de idioma, mas aí é sobre agente de atendimento. Em seguida você vai falar um pouco mais sobre isso. Tem uma pergunta que aham. é sobre o multi-account management ali do Marco Zambon. Temos um produto, mas temos mais de uma empresa que representa esses produtos. Há algo nesse sentido? Por exemplo, a funcionalidade de gestão de múltiplas contas é algo que se aplicaria nesse caso? Sim, porque como né, se você precisa ter uma separação das contas, geralmente por governança, né? Então, eu preciso realmente separar. Mas se são várias empresas com várias contas que vendem o mesmo produto, já que você consegue sincronizar, né, conectar os contatos entre as duas contas, você vai conseguir ver se aquele contato lá na empresa A, por exemplo, se ele já comprou aquele produto. Você vai ter esse resuminho. Acessando a conta da empresa B, você vai ter um resuminho se aquele contato já comprou, qual que foi o contato dele, né? Os e-mails, o engajamento dele. Então, um resumo sobre o perfil dele. E assim você vai ver, ele já comprou esse produto, esse mesmo produto que eu estou representando em diferentes empresas, ele já comprou. Eu posso tentar, né, cross-sell, posso tentar upsell, posso tentar algum serviço relacionado ao produto, falando várias coisas aqui. Então, como que a gente continua o contato com ele agora que ele já é cliente, já adquiriu o produto? Legal. Então, acho Tem que isso algumas ajudaria perguntas. bastante. Boa. Tem algumas perguntas aqui também sobre disponibilidade em cada plano, né? Então, falando de prospecting, do agente de prospecção especificamente, ele está disponível no plano Pro e no Enterprise do Sales Hub. A automação de jornadas, que é aquela funcionalidade que a Leti comentou antes, está disponível no Marketing Hub Enterprise. E os lookalikes, eles estão disponíveis no Marketing Hub Enterprise. É, então, é isso que a gente tem disponível por hora. Então, para quem está perguntando sobre disponibilidade especificamente. Tem uma pergunta aqui que é da Milena Souza, que é se a gente tem mapeado futuramente para monitorar ligações e reuniões com clientes. Isso a Leti vai comentar logo mais, que ela vai falar um pouco de workspaces, né? E tem um pouco dessa questão de gestão mesmo, de atividade. Isso. Boa, pessoal. Vamos continuar, Leti, e aí no final a gente puxa essas outras perguntas, que tem algumas perguntas aqui de atendimento, tem uma pergunta sobre Aliás, vamos puxar uma só aqui, que é sobre Content Hub, que é uma pergunta do Alexandre Novo. Ele falou que eles estão utilizando agente de conteúdo em português, mas eles têm algumas questões de linguagem. Eles querem garantir que o agente de AI utilize a base de conhecimento do produto e da marca correta, sem gerar confusões. Você tem alguma boa prática, nesse sentido, Leti, para recomendar? Porque eles já estão utilizando em português, mas eles querem garantir que o agente está usando a base de conteúdo e a base correta ali deles no agente. Se você tiver alguma recomendação, alguma prática nesse sentido, acho que é legal a gente compartilhar também. Ali é fazer uma boa configuração da sua AI, porque quando eu vou até mudar aqui um pouquinho, né, a aba, só para a gente ter acesso a isso, mas a gente consegue fazer uma configuração prévia da sua inteligência artificial, né? Então, o que que vai significar isso? A gente consegue vir aqui determinar informações sobre a empresa, né? E colocar as fontes de dados que você quer colocar aqui. Então, descrever os produtos e serviços, o que que é a empresa, a missão da empresa, você consegue conectar essas fontes. Então, essas fontes de dados, perdão. É,
Então, assim, a boa prática seria realmente incluir isso daqui. E se você quiser afinar um pouco mais, né? Então, talvez ela tá gerando baseada no que você colocou, mas você quer que ela seja ainda mais específica ali com relação ao conteúdo que você tem, você pode subir isso como textos, como PDFs, como vídeos, na hora de criar essa landing page, esse post de blog, por exemplo, como eu mostrei anteriormente, né? Que a gente consegue incluir aqui vários documentos para ajudar a direcionar ainda mais a criação com a inteligência artificial. Então, eu recomendaria fazer isso, adicionar esses arquivos no momento da criação. Boa, Leti, obrigada, viu? Só para puxar mais uma aqui sobre agente de prospecção, que é da Daniele Martins. O agente de prospecção só funciona com o Breeze. O Breeze, ele é a camada de AI que está em todos os produtos da HubSpot, tá? Então, ele não é um módulo separado que você contrata à parte. Então, se você tem o Sales Hub Pro ou Enterprise, o agente de prospecção, ele já está incluso nesses planos. Você tem que solicitar o beta, na verdade, porque ele está em beta, mas ele está disponível nesses planos do Sales Hub. E aí tem algumas funcionalidades que estão do Breeze que estão em todos os planos e todos os hubs. Então, o Sales Hub, Marketing Hub, o Service Hub. Então, por exemplo, o Copilot, que é a nossa AI, que tem alguns prompts ali embutidos, que é esse que a Leti está mostrando, que já tem alguns templates de prompts para você gerar relatório, para você consultar alguma informação de algum relatório, resumir algum contato, algum negócio. Isso está disponível para todos os planos, independentemente do hub. O, o agente de prospecção especificamente, esse sim é só para o Sales Hub Pro ou Enterprise. Vamos continuar então, Leti. Tem algumas coisas para a gente passar ainda, principalmente relacionadas a ambiente de vendas e de atendimento, que acho que a gente pode seguir e a gente deixa o restante das perguntas para o final. Perfeito. Então, vamos seguir aqui. É, Então, na parte, né, do espaço de vendas, outra novidade que a gente trouxe. é, então, aqui a gente já tinha a aba de programação para que a pessoa consiga ver, né, o vendedor consiga ver todo o calendário dele, mas aqui a inteligência artificial vai ser um grande assistente do seu vendedor ao se preparar para chamadas e reuniões com os seus prospectos. Então, aqui ele vai ter, né, uma parte de reuniões futuras, então o que está programado ali, né? E ele já vai te dar uma possibilidade de te ajudar a preparar para essa reunião. E o que ele vai te ajudar a preparar? Aqui ele vai te dar algumas atividades sugeridas. Então, pode ser, alguns participantes ainda não aceitaram, mas já aceitou, dei check. Coloque as conversas recentes em dia, ou seja, entenda quais foram os e-mails que você trocou com aquele contato, as chamadas que você já fez, resuma o registro do contato. Então, isso daqui é utilizando o Copilot. A gente pode vir aqui e buscar também no nosso assistente, mas ele já traz aqui direcionado para aquela reunião que você tem aquele dia com aquele lead sobre aquela oportunidade, por exemplo, ou prospectando uma nova empresa. E aqui você pode pegar, né, e resumir esse registro de contato utilizando o Copilot. Então, aqui ele vai contar quando o contato foi criado, se você já teve ali, né, e-mails trocados com esse contato. A gente, se não teve nada, então é um contato totalmente novo. Então, ele já resume para que você não tenha que abrir o contato, ver todas as interações e manualmente entender, senão que você chegue com muito contexto para sua reunião, só que um contexto que você adquiriu ali em minutinhos com o nosso Copilot. A gente também consegue, deixa eu até ver se eu tenho um aqui que pode ser que está mais atualizado. Aqui, esse contato eu tenho mais coisas. Então, eu tenho mais atividades, é meu contato de demo de sempre, que é a Sofia Vergara. Então, aqui ele vai ter, olha só, eu tenho a Sofia, eu tenho negócio associado com ela, eu tenho empresa associada nesse contato, então eu tenho muito mais contextos, né, sobre esse contato. Vou para uma reunião com ela, não vou lá revisar os 5, 10 negócios que eu tenho abertos ou todas as chamadas que eu fiz com a empresa. Eu posso vir aqui e resumir o histórico com essa empresa para eu chegar ali com bastante contexto e ser bem direcionado no meu pitch quando eu tiver a reunião com o cliente. Então, aqui ele vai te mostrar, né? Você pode expandir os detalhes, pode entender tickets que ele já abriu, negócios que ele já abriu. Pode ver aqui, né? Ah, eu tenho 6 deals, 6 negócios abertos com ela. Então,
deixa eu resumir esse daqui, ver o que aconteceu nesse negócio que está mais recente, ou esse negócio que eu consegui ganhar, ou esse negócio que eu perdi, dependendo de qual que é o seu objetivo com a reunião. E aí o Copilot vai resumir para você chegar bem preparado para a sua reunião. Isso é totalmente novo, é um agente ali, né? Um assistente de reuniões que você vai ter. E outra coisa que a gente incluiu no espaço de vendas, que é uma. Eu já escutei bastante de clientes, isso que é adicionar painéis para que um vendedor consiga fazer acompanhamento das métricas dele no mesmo lugar, sem ele ter que ir lá nos relatórios, lá nos painéis. Não, aqui a gente já inclui um painel onde ele vai conseguir ver todas as métricas dele, né? Então, como que ele está ali com relação à meta, conversão de negócios que ele teve, tudo no mesmo lugar. Olha aqui, a gente mostrou resumo de atividades que ele tem programadas pelo dia, os leads e contas-alvo que ele está prospectando, os negócios que ele tem em aberto, negócios paralisados, todas as visualizações aqui, pontuação sobre aquele negócio. Então, também vai vir a inteligência artificial e vai dar uma pontuação baseada em tudo que você está realizando no negócio, se ele está progredindo, se você está colocando atividade, se ele voltou etapa, se ele diminuiu o valor. Ele vai te dar uma pontuação de probabilidade de fechamento daquele negócio. A gente tem aqui as tarefas que estão abertas, programação com assistente de reunião, feed para entender como que os seus contatos estão interagindo com os seus e-mails, suas chamadas, e painel de relatório. Tudo em um mesmo lugar. Eu não troquei de ferramenta, eu não troquei de aba. Aqui a gente tem tudo que o seu vendedor precisa para deixar o dia dele mais eficiente, centralizado, unificado, e a inteligência artificial ajudando ele a cumprir as tarefas mais rápido, com todo o contexto que a gente tem no nosso CRM. Perfeito. Vou encerrar a parte de vendas e a gente vai para as atualizações que a gente tem no agente de atendimento ao cliente e também o espaço de trabalho do Helpdesk e do Customer Success. Então, a agente de atendimento ao cliente é uma inteligência artificial incorporada, né? A gente lançou ela incorporada a chats. Então, chat de páginas web. Agora, a gente também lançou para o WhatsApp. Então, você também pode ter um chat com AI nos seus canais de WhatsApp conectados na HubSpot. E a gente também lançou ele aqui para e-mail. Então, outro canal vai ser e-mail e Facebook Messenger também vai estar disponível. O que a gente traz de novidade aqui é que a gente já sabe, né? Ou vou reiterar aqui. A gente consegue alimentar ele com conteúdos que a gente quer, né? Então, ali pode ser conteúdos da nossa central de conhecimento, site, landing page, URLs externas, arquivos. Tudo a gente consegue colocar aqui para que ele seja treinado de acordo aos produtos de vocês, de acordo à central de conhecimento, à central de ajuda de vocês, e ele tenha a resposta mais direcionada possível. Além dessas fontes que a gente está colocando fixas, ele também vai ser capaz de analisar e levar em consideração dados não estruturados. O que são dados não estruturados? São aqueles dados que a gente não vai encontrar em uma propriedade, em um campo, nem numa página. São dados muito dinâmicos, que vai vir de e-mails que o seu cliente já enviou, já trocou com a sua equipe, chamadas que você já fez com esse cliente. Então, a gente vai ter ali transcrição da chamada, a inteligência artificial vai conseguir, né, analisar todas essas interações que você tem com o seu cliente para que ele aplique esse contexto dessas interações prévias na hora de responder um chat, na hora de responder um ticket por e-mail, por exemplo. Então, ele vai usar dados que geralmente a gente tem no nosso CRM, mas é muito difícil da gente pegar e estruturar para aplicar de uma forma rápida e fácil ali no CRM. Agora, com a inteligência artificial, a gente consegue aproveitar todos esses dados, todas essas interações dinâmicas que a gente tem com os nossos clientes e aproveitar ele, né, para ter uma resposta muito assertiva, para ter uma proximidade do nosso lead, para que ele sinta, né, ele realmente entende o meu histórico com a empresa, ele entende o que eu estou precisando, e isso é de meses. Então, não é só ali do que ele está dando para a gente no chat naquele momento. O agente de atendimento ao cliente, ele também vai conseguir identificar no chat, no que o seu cliente está falando com ele no chat, no e-mail, algumas lacunas de conhecimento. Ou seja, você forneceu para ele vários conteúdos e fontes de dados para ele ser treinado.
mas tem coisa que ele não está conseguindo responder e ele está tendo que direcionar para um agente de serviço ao cliente. Isso, a gente identificar gaps, né, identificar lacunas que a gente tem nas fontes de dados, nas páginas que a gente tem para o nosso cliente, é um trabalho difícil, leva horas para criar esse conteúdo também. E aqui a inteligência artificial já está analisando tudo que ela não está conseguindo responder ou que ela não tem informação suficiente, e ela já está te entregando aqui quais são algumas lacunas que o chatbot não está conseguindo responder. Então, ele vai dar aqui essas lacunas de conhecimento, e além disso, uma coisa que ele vai fazer, que a gente traz aqui um agente de central de conhecimento, ele vai já criar publicações para a sua central de conhecimento para suprir essas lacunas de conhecimento que ele identificou. Então, se eu identifiquei lá no meu chat que eu não estou conseguindo encontrar uma forma de fazer uma redefinição da minha senha. O chatbot, né, a AI não está conseguindo responder, são perguntas que estão aparecendo bastante nos tickets, no chat, ele já identifica essa lacuna, mas ele também já cria um tópico aqui, exibe de onde que ele está tirando essa ideia para aquele tópico. Então, olha, eu tenho ali uma lacuna de conhecimento que ele identificou, e eu tenho alguns tickets que suportam que ele se baseia de que essa lacuna está aparecendo uma hora ou outra em vários tickets. E aqui ele já vai, para você, já vai criar um artigo para a sua central de conhecimento, em que você pode só revisar, fazer uma curadoria, adicionar mais informações e publicar esse artigo de uma maneira muito simples. Tive um probleminha para carregar aqui o artigo, mas a ideia é essa, que ele identifique as lacunas de conhecimento, já crie um artigo para vocês e já te entregue isso. O único trabalho que vocês vão ter vai ser revisar e realmente publicar, né? Lançar isso ao vivo. A gente também consegue ter uma novidade e que é algo muito solicitado, é a gente conseguir com que a inteligência artificial tenha conexão com sistemas externos ao nosso CRM, então pode ser um sistema de ERP, um sistema de envios de pacotes, né? Então, assim, informações que a gente tem que não pertencem ao CRM, mas a gente precisa dessas informações para ter um bom atendimento ao cliente. Como que eu integro a minha inteligência artificial para que ela dê essa resposta para o meu cliente? Aqui a gente já consegue fazer isso, a gente lançou essa funcionalidade de ações que eu posso integrar com a minha inteligência artificial, conectando sistemas externos. Quais são algumas ações? Estou dando aqui um exemplo. Eu quero que os meus clientes possam entrar no meu chat e perguntar, né, como que está a entrega de um pedido dele. Então, qual que é o status da entrega, onde que está, e aqui eu consigo, né, descrever essa ação. Então, o que que é? Eu consigo determinar frases de gatilho. Então, onde está meu pedido, rastrear meu pacote, e aqui, gente, isso é só um caso de uso. Vocês podem personalizar de acordo com o negócio de vocês. Mas aqui eu posso colocar várias frases de gatilho. Na hora que o cliente falar isso, ele vai engatilhar essa ação e a inteligência artificial já vai conseguir fazer algumas perguntas que são necessárias para a resolução daquele pedido, né? Da resolução daquele problema, aquela necessidade do cliente. Então, aqui, quais são as informações que o bot deve coletar antes de dar uma resposta? Então, aqui, se ele quer rastrear o pedido, precisa do número de pedido. Então, eu vou falar, eu preciso do número de pedido, instruções. Então, esse número de pedido geralmente vem acompanhado, né, de um hashtag, tem tantos números ali, uma sequência de tantos números. Consigo aqui facilmente configurar a API para buscar lá no meu sistema externo. A API vai buscar essa informação utilizando o número de pedido e vai retornar as informações aqui. E aí a resposta vai ser da forma como você instruiu. Informe ao cliente a data estimada de entrega e a localização atual do pedido. Não compartilhe dados adicionais, ou seja, a gente ali está determinando, afunilando muito bem a ação que ela deve cumprir, e vocês podem fazer isso com diferentes sistemas externos que vocês têm. Esse daqui é só um exemplo. Mas é algo também que a gente já percebeu que vários clientes precisam, né? Para que tenha um chat mais completo, um chat mais de suporte. E também a gente inclui aqui
relatórios. Então, vocês estão vendo que a gente tem espaço de trabalho, a gente está trazendo em cada um desses espaços relatórios específicos para aquilo, justamente para que vocês tenham à mão análise de dados de como está performando os agentes e também, né, os usuários. Então, aqui a gente vai conseguir ver relatórios sobre conversas que foram resolvidas pelo bot, conversas que foram tratadas, tempo de resolução, feedback. Todos esses relatórios já estão criados, são relatórios que você não precisa criar na mão, você não precisa personalizar, a HubSpot já te entrega. A gente também consegue configurar atribuição, então para quem que eu vou levar esse, se eu não consigo resolver, consigo também configurar o perfil do bot, então alguns detalhezinhos aí, mas as novidades mais importantes são essas que eu já falei com vocês. Passando para a parte de espaço de trabalho do sucesso do cliente, né, do Customer Success, a gente também traz algumas novidades. Então, aqui a gente vai ter também ações orientadas, então, tal qual a gente tem no espaço de vendas, aqui a gente também traz para o Customer Success, tarefas que ele tem pendente, os clientes que estão no portfólio dele, o que é de prioridade, o que renova em 90 dias, cliente em risco, baseado nas pontuações de integridade, né, o Health Score, que a gente já configurou. A gente já traz um resumo de pontuação de integridade, isso daqui é novo. Antes o resumo ele ficava a parte em relatórios, né, que a gente tinha que criar, mas aqui a gente já incluiu para que seja fácil essa visualização e também a ação do Customer Success. A gente também tem uma parte aqui que a gente consegue ver, né, os clientes que estão no portfólio desse Customer Success, a gente consegue ver a receita que está ali na mesa, né, com esses clientes, então negócios que estão abertos com os clientes do meu portfólio, como que eu consigo ajudar a equipe de vendas, também consigo trazer aqui a parte de tickets de serviços, eu não tenho isso configurado, mas também consigo ver os tickets que estão abertos com esses clientes no meu portfólio, ajudar a equipe de suporte e atendimento ao cliente a tomar ações, a resolver mais rápido. Consigo ver as minhas tarefas, né, o que eu tenho ali programado. Também a programação, da mesma forma, para o vendedor, eu também consigo ver aqui as reuniões que eu tenho programado. Então, a gente trouxe algumas atualizações para o espaço de Customer Success. E para o espaço de Helpdesk também temos boas atualizações e incorporando ainda mais a inteligência artificial. Então, esse espaço, né, do Helpdesk, a gente já sabia que centraliza todos os tickets, não importa a fonte de criação do ticket, eu vou ter um espaço centralizado para que a equipe consiga tratar aqueles tickets ali sem fricção, sem ter que saltar de telas. Então, no mesmo lugar, eu consigo tratar tickets de chat, de WhatsApp, de formulário, não importa. Consigo aqui ter visualizações personalizadas, né? O que está aberto, o que está aberto para a minha equipe que eu posso colaborar. Eu consigo criar filtros ali do que é urgente, o que é prioridade. E o que vem de novo nesse novo Helpdesk. Então, aqui, quando eu vou tratar um ticket, agora a gente consegue utilizar a inteligência artificial para estabelecer um nome para o ticket. Perdão. Para ela ler o que está acontecendo naquele ticket e já gerar um nome baseado naquela solicitação. Então, aqui, né, o cliente falou, quais produtos vocês vendem? E aqui ele já gera dúvidas sobre os produtos disponíveis, ou então eu trago o número do ticket e dúvidas sobre produtos disponíveis, para ficar mais fácil de interpretar. Então, consigo aqui, então isso vai ser baseado nas interações do cliente, a gente não precisa mais fazer isso manual. E, além disso, a inteligência artificial também vai conseguir trazer algumas informações sobre esse ticket. Quais são essas informações? Categorias, né? A categoria que pode estar incluída esse ticket de acordo com o que o cliente está falando. Isso, claro, a gente precisa de mais interações aqui do cliente. Aqui eu só tenho uma pergunta, mas ele já me colocou como uma categoria de consulta geral, e ele consegue também determinar o sentimento do cliente naquele ticket. Então, esse sentimento ele vai ser dividido em sentimento da primeira mensagem, ou seja, esse cliente ele entrou frustrado, ele entrou com raiva, ele entrou ali, né, com uma grande urgência, ou ele entrou feliz.
e como que ele sai, sentimento da última mensagem, assim como também o sentimento médio de todas as interações que a gente teve ali entre o ticket, qual que foi o sentimento médio que a inteligência artificial identificou daquele cliente. Isso é muito importante para a gente identificar, né, uma pessoa que está pegando, né, então um agente ali de suporte, de atendimento ao cliente, que está recebendo esse ticket depois que a inteligência artificial já deu um primeiro tratamento, ou então, né, teve uma urgência, teve que passar, ele consegue entender. Esse cliente ele já está entrando frustrado, qual que é o tratamento que eu já tenho que dar para ele? É algo que é mais urgente? E como que ele sai? Eu consegui reverter a situação? Consegui que o sentimento da última mensagem fosse feliz? Isso é muito importante a gente entender para a gente avaliar a qualidade das interações que a nossa equipe está tendo com ele. E também o chatbot, porque isso daqui não vai ser só a equipe, as interações da equipe, mas se ele permanecer interagindo com o bot de AI, a gente também vai conseguir ter esse sentimento e entender, né, se ele sai feliz ou se ele continua frustrado, como que é essa interação. A gente também tem aqui inteligência artificial resumindo o ticket para a gente. Posso fazer perguntas e essas perguntas vão usar também ali dados, né, o que a gente chama de não estruturados, o que o cliente está me falando nos e-mails, no chat, consigo ter tudo isso à mão aqui para facilitar o trabalho do meu agente de suporte. A gente também incluiu resumos no helpdesk, então aqui relatórios condensados de métricas, né, tickets abertos, tickets fechados, SLAs, então como que está esse progresso, estou conseguindo resolver a tempo do que eu coloquei de SLA, está sendo vencido, tickets por canal, desempenho das chamadas, vou ter esses relatórios aqui à mão a partir do helpdesk. E esse daqui é só um resuminho, né, sobre a operação, mas eu consigo ter relatórios mais detalhados para eu entender a operação ao longo do tempo. Como que estão os tickets ao longo do tempo médio de resposta através dos meses, SLA também, né, através do tempo. Então, todos esses relatórios também já estão à mão no Helpdesk. Então, aqui a gente consegue ver um padrão dessas atualizações da HubSpot. Qual que é o padrão? Criar espaços de trabalho focados para cada uma das equipes, de maneira que eles consigam facilmente acessar toda a informação, todo o contexto que eles precisam sobre o cliente, para eles realizarem as tarefas, realizar o trabalho de uma maneira muito mais eficiente, muito mais rápida, sem ter que ficar saltando telas, sem ter que tentar conectar dados que não estão integrados, porque talvez estão em sistemas separados ou em ferramentas separadas. Aqui a gente tem uma parte, né, um espaço de trabalho que já entrega para a gente essa eficiência para realizar o trabalho do dia a dia, mas também já entrega a análise, né, de como que está sendo eficiente ou não, quais estão sendo as lacunas ali da minha operação e como que eu posso resolver também de uma maneira mais rápida. Então, a ideia aqui, pessoal, da HubSpot, é que todos esses dados que vocês coletaram e que continuam coletando no CRM, seja uma forma de acelerar os esforços de vocês, acelerar a receita do negócio de vocês, acelerar o fechamento de negócio, e não que seja uma trava, ou seja, que não seja dados que a gente não consiga utilizar, dados que a gente não entende, ou que a gente tem dificuldade de manipular, né? Não, a nossa ideia é que tudo seja muito mais rápido e mais eficiente para vocês. Legal, Leti, muito obrigada. O pessoal estava aqui até falando assim, gente, muita aba, como é que consegue? É a mestra mesmo das abas abertas, realmente. Gente, antes de vocês irem embora, deixa. Tem algumas perguntas aqui que a gente ainda vai responder, mas enquanto isso eu quero deixar algumas enquetes aqui, porque eu sei que tem muita pergunta de quem é cliente. Quem não é cliente pode querer saber mais de algum caso específico, de algum contexto específico do negócio. Então, vou pedir, antes da gente responder algumas dessas perguntas ao vivo, depois a gente vai consolidar algumas para reunir alguns materiais para vocês. Mas para quem é cliente da HubSpot, por favor, deixa aqui na enquete se você quer conversar mais ou com suporte ou com Customer Success para explorar mais as novidades, né, para essa conta. Para quem não é cliente, eu vou fazer uma enquete separada, tá? Para a gente também conseguir mapear um pouco mais as necessidades. Tem muita coisa aqui que a gente não explorou. Como a gente fala, né? HubSpot é um produto que tem muita possibilidade aí para vários times. E tem muito case que a gente pode trazer também sobre casos de uso específicos que vocês queiram explorar. Então, me dá um tempinho aqui só para a gente fazer essas duas enquetes. Enquanto isso, eu vou puxar algumas perguntas que a gente tem aqui já que eu fui separando. A gente não vai conseguir responder todas, mas eu juntei todas elas aqui. A gente vai reunir o que a gente tiver de documentação para encaminhar para vocês depois.
Eu vou puxar aqui duas perguntas que são parecidas, que são sobre integração com o RP, que se aplica, né, a várias frentes aí do produto, Leti, mas que o Alan Mancin e o Maurício Nogueira, eles querem saber como que fica para todos esses casos que a gente trouxe, né? Workspace, puxar as informações para o CRM da HubSpot. Como que é o acesso de informações externas, tipo RP? Como que fica a configuração de acesso? Se exige senha em caso de bancos de dados específicos, né? E ainda sobre a integração RP, se dá para criar essas regras e requisitos para essa troca de informações, né? Entre RP e CRM. Você consegue dar um pouquinho de contexto para a gente? No momento, a inteligência artificial, né, o Breeze, que está incorporado na HubSpot, ele vai usar as informações que estão no CRM da HubSpot. Ou seja, ele não vai consultar sistemas além daquelas ações, né, que é uma ação muito específica, que uma API vai consultar um endpoint específico para trazer uma resposta no chat. Além disso, a HubSpot não vai em outros sistemas externos integrados buscar informação para trazer, né, e utilizar aqui como contexto do Breeze. Então, nesse momento, pelo menos, até algo que a gente pode ver com a equipe de produto, não seria uma possibilidade que a inteligência artificial veja tudo aquilo que está acontecendo no ERP e utilize isso para respostas ou criação de conteúdo dentro da HubSpot. Mas, o que pode? O que pode fazer é que, nessa integração ERP e HubSpot, o ERP alimente campos, né, propriedades dentro da HubSpot, de maneira que aí sim o Breeze, né, a inteligência artificial, já tem acesso àquele conteúdo e utilize no contexto ali de preparação de reunião, de criação de conteúdo, etc. Então é como, né, quais informações que você vai enviar e também registrar no CRM da HubSpot para alimentar a inteligência artificial. Não sei se é essa a pergunta que eles tinham. Uhum. Se Mas sem responde. ser o Breeze, né? Falando troca de informação entre RP e HubSpot, pensando na estratégia de CRM como um todo. Dá para trazer informações do RP para propriedade, esse tipo de coisa? Sim, com certeza. E aí vai depender muito do caso de uso. Então, o ERP, a gente até não tem uma integração assim, né, na caixinha sobre a RP, porque a RP ele depende muito da plataforma que você está usando, do modelo de negócio. Mas muitos clientes da HubSpot têm integração com a RP, isso é algo muito comum. A gente consegue trazer, né, a integração de trazer os dados para o CRM, os dados que são importantes para que você use no seu CRM, como também ter algumas integrações de, por exemplo, é, criação de orçamentos. Não quero sair da HubSpot para criar orçamento, mas eu preciso de informações que estão no meu ERP. A gente tem soluções em que a gente consegue personalizar o CRM para deixar essa integração com menos fricção possível. E vocês também não tenham que ficar saltando de ferramenta em ferramenta, mas sem deixar de ter ali dados sincronizados. Boa, legal. Eu vou puxar mais algumas perguntas aqui, condensar algumas perguntas que são mais voltadas para a gente de atendimento agora, tá, Leti? Que é em relação a mensagens conversacionais, né? Então, a Jaqueline Lima, por exemplo, ela estava falando do reconhecimento do idioma do agente de atendimento. E aí que pode acontecer de responder em algum idioma que seja aleatório. Como que eles podem fazer para habilitar e selecionar somente alguns idiomas do público-alvo deles? E nessa mesma linha, o Reinaldo Ferrari perguntou como que é possível ajustar eventuais erros de mensagem e calibrar e corrigir, nesse caso em que a gente tenha o agente conversacional trabalhando de forma aí praticamente autônoma. Certo. Sobre a primeira parte, a gente precisa entender também se ele é, porque o agente de AI, ele vai identificar qual que é o idioma que o cliente está falando e vai responder naquele idioma. Então, se está tendo algum erro, né? Então, se o cliente está falando português e o agente de AI está respondendo em inglês, eu recomendaria realmente abrir um ticket com suporte, porque ele já é treinado para identificar o idioma e responder naquele idioma. Então, eu acho que seria interessante ver ali, né, o que realmente pode estar acontecendo. É, a gente também tem uma possibilidade, né, quando a gente lida com diferentes idiomas, ou seja, sim, pode ser que o meu cliente ele entra falando espanhol, outro em inglês, etc. A gente também, então ele já consegue identificar, a inteligência artificial consegue identificar, e a gente também tem uma funcionalidade no Service Hub que consegue direcionar os chats de acordo ao idioma falado pelo cliente.
Então, se a gente identificou que ele está falando português, vou responder em português e vou direcionar para a equipe que fala português. A gente tem como configurar isso também. Então, não sei se é só na inteligência artificial que ela está respondendo em idiomas aleatórios, né? Quando o cliente está falando só um idioma, eu acho que é um caso que a gente tem que ver pontualmente. Boa, legal. Tem algumas perguntas assim, em relação a isso do agente de atendimento, mas eu queria puxar uma outra pergunta aqui, que é também, deixa eu pegar aqui, que é o pessoal perguntando qual que é a AI que a gente usa na HubSpot, né? Acho que é uma curiosidade que o pessoal tem também, que vale a gente explicar quais são os modelos que a gente usa, porque é parte modelo proprietário, a gente também usa, né, modelo da OpenAI, tem toda uma questão de privacidade que o pessoal fica preocupado, né? Como que a HubSpot lida e quais são os modelos que a gente usa para essas funcionalidades do Breeze. Você pode comentar um pouquinho também, Leti? A gente tem, né, o Breeze, ele tem fontes também da OpenAI, mas a gente também tem uma parte ali dos modelos da HubSpot. A gente tem uma página sobre isso, Karina, eu acho que seria muito interessante a gente compartilhar, que a gente detalha funcionalidade a funcionalidade, qual que é o modelo de inteligência artificial que a gente aplica em cada um. Então, eu acho que isso é interessante do pessoal ter a mão ali para entender melhor como que está estruturado o Breeze. Agora, com relação à segurança e privacidade, eu sei que é um tópico que ele acaba sendo muito sensível. Né, uma preocupação ali, né, do pessoal. A HubSpot não compartilha, ou seja, não volta a informação para a OpenAI. Então, a informação que o Breeze utiliza para gerar ali as respostas, a criação de conteúdo dentro da sua conta, ela fica ali, ela fica retida na sua conta, especificamente. A gente não compartilha com a OpenAI, então não tem esse retorno, não tem esse risco à privacidade e à segurança dos dados de vocês. Boa, muito bom, Leti, muito obrigada. Gente, tem muita pergunta aqui ainda que relacionada à disponibilidade, por exemplo, Leti, tem algumas pessoas falando sobre como que elas podem ter acesso, né? Em geral, quando está o beta ali, você consegue solicitar pela sua conta. Tem alguma outra forma, alguma outra recomendação que você dê para o pessoal que quer acessar, mas de repente o beta ainda não está disponível? Se tem alguma. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só para que vocês consigam localizar isso na conta de vocês, tá? Então, dentro da própria conta, a gente consegue ir ali do lado, então no canto superior direito, e a gente vai em atualizações do produto. Em atualizações do produto, aqui a gente vai mostrar tudo que a gente tem de atualização e tem alguns filtros aqui que ajudam vocês a identificar o que, que você ainda não viu, né? O que, que é novo para você. Então, aqui tem o que, que é novo para você. Então, realmente, você ainda não acessou, não viu esse tópico, ele vai trazer para você. Olha, tem 877 nesse momento novo para mim. Isso porque semana passada eu já li tudo isso. Tem o que, que é recomendado, então, baseado no que você usa, programado para lançamento, e você pode ver aqui todas as atualizações de produto. Então, algumas atualizações vocês vão ver que está em beta privado. Aqui você pode solicitar a versão beta. Então, aí essa solicitação vai passar por um processo de aprovação. Se é uma funcionalidade que você realmente precisa muito, e aqui você pode, né, ver o que, que significa essa funcionalidade, por quê, para quê, o que, que é, né, para você determinar se você precisa dela ou não. Se você solicitar a versão beta e estiver demorando, alguma coisa assim, você também pode entrar em contato com o seu Customer Success. Ele também consegue solicitar essas versões. Agora, se tiver em beta público, aqui ele só vai falar participar da versão beta, não precisa passar por processo de aprovação. Tem algumas aprovações que podem ser rejeitadas pelo momento, né, por questão de controle de quem que vai usar o beta privado, a gente coletar feedback e logo otimizar o produto, mas aqui vocês já conseguem fazer essa solicitação. Se não, vocês também podem falar com o Customer Success que cuida da conta de vocês. Legal, Leti. Muito obrigada. Passamos um pouquinho aqui do tempo. Gente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas podem esperar que entre 24 e 48 horas vocês vão receber a gravação, todos esses links que a gente comentou aqui, documentação para quem é cliente, quiser saber mais como implementar cada uma dessas funcionalidades que a gente falou aqui, link útil para quem de repente está sondando, está avaliando, enfim, HubSpot, enfim, não usa HubSpot, mas quer dar uma olhadinha
em outras funcionalidades, tá? Então, a gente vai mandar tudo isso para vocês. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu espero que tenha sido útil, tá? Esse webinar para vocês. Eu vou lançar mais uma enquete. Eu sei que eu tô, assim, lançando um monte de enquete, mas é uma última, é só para a gente pegar um feedback mesmo, tá? E até saber quais outros temas vocês querem que a gente aborde aqui nesses webinars, se vocês tiverem uma sugestão, quiserem uma sessão específica só sobre um módulo específico, só sobre um hub que vocês queiram saber mais, deixem aqui, porque isso também ajuda a gente a pensar nessa estratégia aqui de encontros e trazer realmente informações que sejam mais úteis para vocês. Muito obrigada de novo. Para quem é cliente, quiser saber mais, é só falar com o seu Customer Success Manager ou entrar com a equipe de suporte para saber mais sobre alguma funcionalidade específica. A gente vai fornecer alguns recursos também. Para quem não é cliente, deixei aqui, né, a enquete também para falar com a gente, mas se de repente não tá pensando ainda, quer conversar mais para frente, pode contatar a mim ou a Leti no LinkedIn para tirar alguma dúvida. A gente direciona para vocês falarem com a nossa equipe, entender mais de algum caso de uso, de algum cenário de negócio, saber mais de cases da indústria de vocês, a gente pode compartilhar todo tipo de informação. Obrigada para quem acompanhou ao vivo aqui com a gente. A gente manda essas informações para vocês então. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Violete, pelo seu tempo também. Claro, obrigada, pessoal. Obrigada, Karina. Até Até mais. mais, pessoal. Tchau, tchau.